alegria, porque senti a alegria dos teus filhos que estavam ali conosco. Quero te agradecer também, meu Pai, por essa equipe que vai agora, neste final de semana. O Senhor esteja operando com eles, esteja trabalhando na vida dos teus filhos, colocando discernimento e compreensão da tua vontade. E também, meu Pai, quero te agradecer por esta igreja maravilhosa que tem atendido o teu chamado de fazer a tua missão, de ir a uma cidade distante e desafogar um projeto, meu Pai, que está no teu coração. Por isso, meu Senhor, desperta mais e mais irmãos e obreiros para a tua obra, como diz a tua palavra, para que eles possam, meu Pai, aprender a servir ao Senhor e com gratidão entender que tu és Deus santo, poderoso e que opera maravilhas no meio dos teus filhos. Obrigado por tudo. Agora eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, pela ministração da tua palavra mais uma vez. Que o Senhor venha tocar os nossos corações, ministrar em nossas vidas, para que a gente entenda de fato o teu chamado, o teu propósito, a tua vontade, e em tudo sejamos gratos a ti. Amém, amém, amém. Ontem à noite, o irmão, nosso irmão Ionildo, Francisco Ionildo, ele pregou sobre gratidão, né? Uma palavra muito abençoada, gratidão. E eu tive ali aprendendo com o irmão Ionildo sobre gratidão. Gratidão é um negócio fantástico, maravilhoso. E ele esteve pregando um texto em que as pessoas foram curadas por Jesus a caminho ali de Sicá, né, perto de Sicá, foram curados, eram leprosos. E esses que foram curados, eles foram encaminhados ao sacerdote. E quando chegaram no meio do caminho, um se sentiu totalmente cheio da graça e do poder de Deus, sentindo-se curado totalmente. Ele volta ao Senhor e o Senhor pergunta para ele: não eram 10? Cadê os outros 9? Né? E aí Deus abençoou tremendamente. E o irmão Ionildo, ele falou uma coisa que muito interessante sobre gratidão. Ele foi pesquisar a palavra gratidão e ele falou que gratidão é quando nós nos referimos a alguém que está acima, né? Alguém que está numa posição acima. Então, alguém que te faz algo que você diz assim: eu sou grato a você que está acima, que fez algo por mim, né? Alguém que está numa posição que você se direciona a uma pessoa que está ali fazendo. Então, quando a gente agradece a Deus, é porque a gente entende que Deus está lá acima. Então, é uma posição muito legal. E, por outro lado, o irmão Ionildo trouxe um outro conceito. Ele trouxe um conceito também chamado conceito de graça. E aí, me chamou muita atenção quando ele fez essa anotação e essa observação. Que graça, na verdade, graça, ele nem falou que era favor imerecido. Se falou, eu acho que falou, deu um conceito. Mas ele disse que graça, e aí eu achei muito interessante trazer para a igreja, porque é uma coisa que a gente vai aprender. Ele disse que graça é quando Deus se refere a nós, quando somente Deus pode se manifestar em relação à graça. E é maravilhoso a gente compreender que realmente é isso. Graça é algo de Deus, quer dizer, seria um sentimento semelhante à gratidão, só que gratidão é nós em relação a quem está fazendo algo por nós ou mais acima, ou graça, que é o mesmo sentimento, mas é agora um sentimento de Deus para com quem? Para com o homem que está aqui embaixo. Somente Deus pode ter graça. E aí é interessante que aí eu fiquei pensando ontem mesmo, disse: vou falar sobre graça, trabalhar esse sentimento de graça, porque graça realmente é algo maravilhoso. E tem alguns louvores, e eu vou incentivar vocês a procurarem na internet alguns louvores que falam sobre graça. O pastor presbiteriano lá no Coatrac, ele tem uma música muito bonita sobre graça, que é graça é bonito. Eu não sou cantor, não posso querer cantar nem um pedacinho aqui para vocês, né? Então eu deixo para quem faz isso, mas é muito bonito. O pastor Lúcio Flávio da Presbiteriana, lá no Coatrac. Tem um amigo, cunhado do pastor Leandro, nosso pastor lá da Multiplicadora. Ele tem uma música de graça que é muito bonita, graça maravilhosa.
Essa tua graça, Senhor, é o meu sustento. Alguém já ouviu essa música? É só para saber. Essa música é muito bonita, que fala sobre graça. E aí eu tirei o microfone porque eu não sou cantor, gente. Minha voz é horrível. Eu não canto. Sou que nem aquele pinguim que não sabe cantar, só patinar, né? Sapatear. Então, quando nós falamos de graça, é interessante que a gente possa entender o que significa a graça. E no texto aqui de Efésios, capítulo 2, amados, traz uma lição muito pertinente para a gente entender a respeito da graça e no que consiste essa questão da graça. E é interessante que a gente observe o que a palavra de Deus vai estar falando nesse texto. Efésios 2, de 1 ao 10, né? Muito particular. Ele diz assim, posso ler? Efésios 2, de 1 ao 10. Ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, né? E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Maravilha esse texto, maravilhoso. Acho que até uma criança do tamanhozinho do Lucas, se ler, quando puder ler, vai começar a entender a maravilha de Deus num texto desse, né? É lindo a gente observar como Deus se manifesta. Quem é que escreve isso? Primeiro, é muito importante que a gente entenda. Quem escreve essa passagem é Paulo. Paulo, apóstolo, né, de Jesus Cristo, servo de Deus. E Paulo está escrevendo direcionado para uma igreja que se encontra lá em Éfeso. E Paulo estava escrevendo para esta igreja, ensinando esta igreja, doutrinando esta igreja acerca de pontos relevantes que aquela igreja precisava conhecer. E aquela igreja precisava entender esses pontos de relevância e precisavam compreender. A primeira coisa que a gente observa é que Paulo está falando sobre a questão da salvação. Salvação. Essa palavra salvação é uma palavra que a gente tem pouco entendimento nela, né? Ela é uma palavra que a gente tem pouco entendimento dessa palavra quando nós falamos de salvação. E lá em João, capítulo 3, nós estivemos estudando sexta-feira na nossa Igreja dos Lares, o capítulo 3, do verso 1 ao verso 21, e nós estivemos percebendo que aquele contexto lá de João, ele também estava falando sobre salvação. E Jesus é bem claro, aí não é mais Paulo, mas Jesus falando em João, é bem claro de que
Nicodemos haveria de tomar uma decisão. Ou melhor dizendo, Nicodemos haveria de ter um novo nascimento. Nicodemos deveria tomar uma postura. E quando a gente olha para aquele texto e compara com esse, é interessante a gente poder perceber. Quem não conhece o texto, a palavra de Deus vai dizer em João capítulo 3 que Nicodemos saiu de noite e foi se encontrar com Jesus. E quando ele chega até onde Jesus, ele vai dizendo assim: Senhor, bem sei que essas obras que tu fazes só pode ser de um homem que é de Deus. Por isso eu tenho a plena convicção que o Senhor é de Deus, porque ninguém faria tal obras assim. E Jesus Cristo, isso é parafraseando, né? Aí Jesus Cristo vai dizer para Nicodemos o seguinte: olha, em verdade te digo, se tu não nasceres de novo, tu não entrarás no reino de Deus. Então é interessante como Jesus ele vai impactar o coração de Nicodemos, como Jesus vai tocar no coração. E Jesus está falando sobre algo, entrar no reino de Deus. Ele está falando de um novo nascimento, de algo que nem todo mundo já experimentou na sua vida. E a salvação começa por esse novo nascimento. Nem todas as pessoas na terra já experimentaram esse novo nascimento. E quando nós experimentamos esse novo nascimento, nós entramos no rol daqueles que são considerados salvos em Cristo Jesus. E aí o texto vai discorrer sobre esse novo nascimento. E Nicodemos vai ficar curioso como isso vai se dar. E Jesus vai dizer que esse novo nascimento, ele ocorre esse novo nascimento não é um nascimento da carne, mas é um nascimento, irmão Matos, que ocorre de fato dentro da pessoa, é do Espírito. Aquele que não nascer da água e ou do Espírito não herdará o reino de Deus. Então, salvação, e aí o texto vai dizer que Jesus vai dizer assim, é interessante no texto, que ele não veio para o quê? Ele não veio para condenar ninguém, mas ele veio para salvar. Ele veio para salvar. E sabe, se eu perguntasse para você hoje, qual é o seu ministério, você saberia dizer qual é o seu ministério? Talvez você vá pensar que seu ministério seria pregar na Inglaterra, na África, pregar para multidões, mas o seu ministério de fato é salvar vidas. Este é o seu ministério, salvar vidas. Este é o meu ministério, salvar vidas. Esse é o ministério da igreja. E salvação é uma palavra tão importante que a gente precisa entender que este é o ministério nosso. Mas nós precisamos entender também que é um ato divino, não é um ato humano. Não sou eu que salvo alguém, eu apenas serei instrumento. Você será somente instrumento da salvação. A igreja, ela é somente um instrumento de Deus para fazer com que as pessoas se encontrem com Jesus. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Paulo, retomando o texto, Paulo, ele vai falar exatamente sobre essa questão da salvação pela graça. O que é ser salvo pela graça? O que é alguém ser salvo pela graça? Gente, há um tempo atrás, quando eu era novo convertido, lá para os anos de 1996, e quando eu aceitei o Senhor Jesus Cristo, eu tinha um entendimento de que eu é que tomava as decisões, né? E aí, parafraseando de novo a história linda que o irmão Ionildo colocou ontem lá, que foi muito legal, de alguém que estava... tinha um cabra teimoso desses da vida, vou contar diferente, né? Não posso contar do mesmo jeito. É um cabra teimoso desses da vida, ele vinha andando pelo trilho e meteu o pé dele dentro de uma brecha e não conseguiu mais tirar o pé dele ali. E aí, quando ele estava ali, com o pé preso lá dentro, ele começou a puxar, e aí para surpresa dele, lá veio um trem. E o trem começou a vir na direção dele. E ele começou a pedir para que Deus salvasse e ele conseguisse tirar os pés dali. E ele fazia força. E o trem chegando perto, e ele, Deus, se tu tirar daqui, começou aí a sequência. Fazer um monte de promessa, que é o que muitas vezes
E quando estava chegando bem pertinho, o pé dele escapuliu milagrosamente lá dentro do buraco. E ele acabou de tirar o pé e disse: não preciso mais de ti, Deus, porque eu consegui tirar meu pé sozinho. Você entendeu? Assim é com relação à salvação. Muita gente acha que é ele que o mérito, os benefícios. Eu sou um cara muito inteligente, né? Então eu sou muito inteligente, então o mérito é meu. Aí a gente começa a dizer: eu sou muito inteligente, né? A mente humana começa a dar para a pessoa essa capacidade dele achar que ele é autossuficiente, que ele é altamente inteligente. E aí eu me lembrei de uma história que eu quero dizer para vocês. Quando se é adolescente, a gente tem muito essa coisa assim. Eu, quando, da idade do Danilo, mais ou menos, qual é a sua idade, Danilo? 14? 3 mais? O Danilo está mais novo que eu. Na época, eu tinha o quê? Uns 14, 15 anos. Então, quando eu estudava, os professores faziam muitos elogios para mim, professores de matemática. Rapaz, tu é bom demais de matemática. Rapaz, tu é um aluno excelente. E aqui dali, eu começava a achar que eu realmente era. Então, quando adolescente, a gente começa a se achar autossuficiente, que a gente é altamente capaz, perfeito. E aí a inteligência era tão... E é isso, gente, enche a gente de orgulho, vaidade, soberba, uma série de coisas começam a tomar conta da nossa vida. E aí, trazendo isso para dentro da igreja, esse sentimento também vem. A gente muitas vezes começa a achar que a gente é autossuficiente, que a gente é capaz. Eu só estou pastor porque eu lutei, né? Ou eu só sou líder do Ministério do Louvor porque eu não sou. Aí vamos fazer aquela oração daquele irmão. Eu não sou pecador como aquele irmãozinho ali, né? Acaba começa a apontar os defeitos do outro, né? Não é irmão Danilo, apontei cadeira vazia ali, né? Então o que eu estou querendo dizer? A gente começa a apontar os defeitos, começa a se achar perfeito. Sabe que Paulo vai abrir esse texto dizendo uma coisa impressionante? Ele, nos primeiros passos, ele vai dizer: tire de você qualquer compreensão nesse sentido. Tire de você qualquer entendimento de que você mereceu alguma coisa para alcançar a graça de Deus. Nada. Você não tem nada de melhor do que alguém que está lá fora. Você não é melhor em nada. Alguém que passe bêbado aqui agora e você começar a achar que você é melhor porque o mérito está em você. Você não é melhor do que ele em coisa alguma. E se você olhar uma mulher prostituta, não pense também que você é melhor do que ela. Uma pessoa que está drogada, não coloque na sua cabeça de forma alguma que você é melhor do que aquela pessoa, porque em nada você é melhor do que ela. E comece a trabalhar isso em você, em mim. Eu começar a entender que eu não sou melhor do que ninguém. E não há esse entendimento. E Paulo vai deixar isso claro nos primeiros versos. Porque Paulo vai dizer assim... primeiro, é porque o vento está tirando aqui do lugar, tá, gente? Então, primeiramente, ele vai dizer que nós nos tornamos vivos, né? Nós nos tornamos vivos em Cristo. É preciso a gente entender. Não tem merecimento nenhum. Se eu olhar para a minha vida e regressivamente, eu vou perceber que a minha vida era um desastre. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. E vos vivificou quando vós mortos em quê? Ofensas e pecados, que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e dos espíritos que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós, gente, preste bem atenção nisso, todos nós, né, também antes andávamos, né, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos, por natureza, filho da ira, filho da perdição, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor
com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo pela graça. Então, se você for olhar, você vai perceber que Deus não olhou assim para você e disse assim: irmão Carlos, você vai agora para BVA porque você é excelente. Não. Tá? Irmã Isa, você está agora aqui na igreja, eu te salvei porque você é merecedora desse status, desse prêmio, essa medalha. Não existe isso. Nós somos salvos por um detalhe de Deus, algo de Deus, algo maravilhoso de Deus. Se nós olharmos o nosso percurso e se nós formos sinceros com nós mesmos, nós vamos perceber quanta besteira nós já fizemos na vida, quantas maldades nós já praticamos, quantas coisas ruins já passaram pela nossa mente, né? Quantas ofensas já fizemos, né? Quantas mágoas, rancores, tantas coisas que já fizemos. E talvez para muita gente diz assim: mas apagar essas coisas assim tão rapidamente da tua mente, porque sumiram isso da nossa mente? Exatamente porque nós estamos em quem? Em Cristo Jesus. Como nós estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, vai dizer assim: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, meu amigo, o que é passado, vamos deixar para lá. Mas nós não podemos achar que nós somos perfeitos. E aí eu quero dar uma coisa aqui para vocês. Eu não sei se nós estamos vivendo num mundo tão banalizado, que eu me lembro, quando eu pegando assim, estou saudosista hoje, né? Só falando coisa assim antiga, né? Eu me lembro que eu morei na Coeb e teve um acidente do trem, trem de novo, né? Aí o trem passou e levou um carro que ia passando na Avenida dos Franceses ali, né? Trazendo de lá para cá. E passou por cima de um carro que vinha com granja. O motorista morreu com galinha. E aí muita gente foi lá e pegar. Eu me lembro que as pessoas tinham medo. Vai lá. Não vou não quero ver esse negócio não. Não me sinto bem vendo esse negócio não. Vai, não vou não. Né? Iam uns olhar, roubar as galinhas, outros iam tirar alguma coisa, né? E outros iam tentar ainda salvar aquela pessoa que tinha morrido ali, que estava lá, não conseguiu, já estava morta. E outros não queriam nem ver. Mas hoje, pasme, a gente está vivendo um tempo em que, se tiver um acidente, a primeira coisa que o cara faz é ligar o celular dele e ficar lá filmando. Banalizou. Você não tem mais dor nenhuma com a dor do outro, né? Você não sente dor nenhuma. Você fica uma coisa tão normal para você, né? O acidente que teve agora no Mateus, por exemplo, quem viu falar, todo mundo viu falar, né? No acidente do Mateus. Tá tão banalizado que a gente olha para aquilo dali, né? A gente fica assim: um acidente. O cara já pega outros vídeos que não tem nada a ver e volta lá, e aí você fica olhando. É só para banalizar. Então, muitas vezes você pode estar andando, passando pela rua e olhar alguém debaixo de uma ponte comendo nojeiras, coisas que você olha assim e você nem liga, porque tá tudo normal, banalizado. Uma vez ali no Santo Antônio, quem conhece, eu fui passando com a minha esposa no carro e de repente aqui doeu no coração dela, no meu também, o cara pegando aquela água de esgoto e bebendo. Mas isso é uma coisa que está tão banalizada, as pessoas não sentem essa dor, porque a gente não sente mais essa tristeza. O que eu quero dizer para você? Nós precisamos ter essa dor pelas pessoas que não estão no reino, por essas pessoas que não estão aqui. E não digo aqui em BVA não, que não estão no reino de Deus. As pessoas que não estão fazendo parte do reino. E sabe, o que Paulo está dizendo é que nós anteriormente andamos nessa mesma trajetória, nesse mesmo caminho, nessa mesma direção. Mas alguém, acho interessante, alguém foi instrumento de Deus para que hoje eu estivesse aqui.
Alguém foi instrumento de Deus para que hoje você estivesse aqui. E sabe, talvez você diga assim: ah, pastor, eu não tive nenhum instrumento de Deus para que hoje eu esteja aqui. Eu olhar assim, o meu neto, o Lucas, está ali, está aqui hoje na igreja. Talvez ele diga assim: eu não tive nenhum instrumento de Deus para mim hoje estar aqui. Meu pai e minha mãe já eram servos de Deus, vamos dizer assim. Meus avós eram servos. E aí eu não tive nenhuma necessidade de ter isso. Muita gente que nasce na igreja diz assim: você é crente? Ah, eu já nasci na igreja. Mas você não é crente, porque você nasceu na igreja. Você precisa tomar uma decisão. Você precisa ser confrontado com a palavra de Deus e dizer: eu quero Jesus para a minha vida. Eu preciso disso. Quando o Felipe, por exemplo, aceitou o Senhor Jesus aqui, a gente olha assim: Felipe, dessa idade aceitando o Senhor Jesus Cristo? Mas é assim que começa. E não foram os pais dizendo: vai lá, meu filho, vai lá. Não. Felipe levantou a mão. Eu estava aqui, levantou a mão com vontade própria e veio de lá. Né? Então, quando a criança faz isso, a gente vai dizer assim: não, então vamos aguardar ele crescendo mais um pouquinho, mas ele vai chegar. Mas ele precisa tomar essa decisão. Não tem aquela coisa assim: filho de crente é crentinho. Não existe isso, não. Ele precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo. Ele precisa reconhecer o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Ele também precisa entender que está cheio de chagas, doenças e enfermidades, e que Deus opera essa salvação na vida dele. Amém. Esse era o primeiro ponto, em Cristo Jesus. O segundo ponto que eu queria trazer para você é que a salvação, ela vem de Deus. É muito interessante que você entenda isso. Segundo ponto, eu sou salvo por quem? Essa salvação vem de quê? Eu vou ler o texto para trazer esse entendimento mais claro para a gente. A partir do verso 8: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Aqui especificamente é exatamente o sentido da graça. Qual é o sentido da graça? Qual é o sentido da graça? É algo de Deus. É uma coisa que eu aprendi com um pastor norte-americano, o pastor Samuel Gil, faleceu ano passado. E não me lembro se foi início desse ano ou foi o finalzinho do ano passado. Pastor Samuel Gil. Mas pastor Samuel Gil, ele tem uma importância muito grande assim, teologicamente, porque a gente tem aquela compreensão e meio como meninos, nós muitas vezes meio como meninos, achamos que se fizer tudo certinho, Deus vai me amar mais, né? Porque a gente aprende isso dos pais, não é? Não é assim que os pais: se tu fizer tudo certinho, tu vai ganhar um prêmio, tu vai ganhar aquilo. Então a gente começa a achar que se a gente fizer tudo certinho, Deus está me amando mais. Eu sou mais privilegiado de Deus porque Deus está... Eu estou fazendo tudo certinho. E a gente começa a achar que as coisas funcionam com Deus desse jeito. E sabe o que o pastor Samuel Gil disse? Derrubou ali minhas estruturas. Que Deus não vai me amar nem mais, nem menos do que Ele já me ama. Não adianta eu pensar que eu fazendo as coisas tudo certinho, Ele vai me amar mais. Não, mas na verdade, Deus vai me amar do jeito que eu sou. Agora, e eu é que preciso entender que a cada dia eu preciso desse Deus fazendo parte da minha vida. Não é algo assim, não é para tentar ganhar um troféu, mas é para me relacionar com Deus. Não sei se você entende. É criar um hábito de relacionamento com Deus. Criar um hábito de convívio com o Senhor. Criar um hábito de conversa com Deus. Criar um hábito de sentir Deus ali te protegendo. Sentir Deus com você. Esse hábito dessa coisa bem aqui, eu comecei a mudar essa compreensão. Porque a gente vai para o seminário ou para algum estudo, a gente vai muito focado nas ideias que a gente vê.
Quanto mais eu fizer, mais eu vou receber prêmio de Deus. Quanto mais eu fizer, eu vou ser mais agraciado. E sabe, a gente acaba entendendo que essas coisas aí, ela é muito fruto do mundo. Porque o mundo faz assim. Quanto mais a gente faz as coisas, o mundo valoriza. Quem você é? Ah, eu sou o Hermes. Já disse isso para vocês outro dia, né? É parecido, mas vou falar diferente. Sou o Hermes. Você é o quê? Aí eu começo a dizer, eu sou pastor da Igreja Batista, professor, sou isso, sou aquilo, né? Então, aí as pessoas começam assim. Se você já olhava para o Edson, já meio distorcido, aí quando ele começa a dizer que ele tem um bocado de coisa, você, sim, gente boa, né? Gente legal, esse cara é um cara legal, né? Porque a gente já começa a valorizar o que a pessoa tem, o que a pessoa, nós não olhamos para o que a pessoa é. A gente não olha o que é essa pessoa. E essa caminhada de dizer o que é com conhecimento de tempo, de dia. Você começa a andar com as pessoas, você começa a perceber. Você vai dizer assim, rapaz, que pessoa legal, que cara sério, que cara íntegro, correto, né? Que mulher, né? Educada. Não é uma coisa que você... ou então, muitas vezes, eu conheço pessoas que querem fazer isso. Muitas vezes faz assim, ele quer te conquistar... Quer que você e isso faz parte do mundo, ele te leva para o convívio dele. Danilo, vamos lá em casa. Aí Danilo vai. Chega lá na minha casa, aí Danilo olha uma piscina bonita, um campo de futebol, cheio de coisa. Aí já ganhou o Danilo. Já nos tornamos melhores amigos. Porque o ambiente que ele está, aquilo que ele tem, me chama a atenção. Mas para Deus, não é isso que Deus olha. Deus vai olhar, de fato, quem você é. É o que está lá dentro do seu coração. Deus vai olhar para a sua essência. Deus não vai olhar para o que você tem. Deus não vai olhar para as coisas que você faz. E a gente muitas vezes aprende isso errado na igreja. Fazer por fazer. Porque se eu fizer, estou agradando a Deus e vai fazendo. Esqueça isso. Faça porque você gosta de fazer, porque faz parte da sua essência. Entendeu? Fazer, não por fazer por... não, eu gosto de fazer porque eu gosto de fazer mesmo, porque eu amo meu Deus. E pronto. É a minha essência. Mas não tente fazer muita coisa, até porque aí o homem mesmo é que vai sentir isso aí. Então Deus, na verdade, olha como Deus corresponde. Deus, ele faz a coisa bem diferente. Então eu aprendi com o pastor Samuel que não é pelo que eu faço, não é pelo que eu digo, mas é pelo que eu sou. Tá? Eu, por exemplo, assim, tem algumas vezes que eu faço assim, algumas vezes em alguns lugares, eu ando de chinelozinho, uma bermudinha e vou para a rua daquele jeito, sem estar de terno, sem estar de qualquer roupa. A pessoa diz, mas por quê? Eu estou aqui andando. Eu me lembro que uma vez eu dei uma aula num colégio aqui em São Luís, o aluno conversava demais comigo. Era muito meu amigo, no Objetivo, ali no Selma, onde era o Selma. Mas eu dava aula, esse menino era fantasticamente comigo. Eu dava aula, esse menino, professor, aquele menino vinha, eu digo, rapaz, que menino legal. Aí um dia eu vou lá no Shopping Tropical, vim no Shopping Tropical andando, e o menino vinha com os pais dele. E eu abri um sorrisão pro menino. E o menino, quando me olhou, ele disse, não vou. Eu não vou. Aí o menino disfarçou todinho pra lá e tal. Aí eu olhei, eu digo, deixei, tudo bem. Eu não fiquei chateado. Quando foi na segunda-feira que eu cheguei no colégio, ele estava todo destreinado. Ele estava todo lá. E eu senti que ele queria vir para as coisas comigo, na brincadeira, com os alunos, na aula, que eu dava aula muito brincando, e ele queria vir. Mas quando ele me olhava, eu sentia que ele sentia algo, poxa, eu vacilei. Eu fiz algo que não era para ter feito. Né? E eu, na minha.
Mas eu também cortei um pouco. Eu digo, já que ele, né, eu vou ficar aqui na minha. Mas ele ficou naquela coisa. Eu sei que demorou um tempo, ele chegou para mim, ele, professor, eu queria lhe pedir perdão e tal. Eu digo, o que foi, rapaz? Não, porque eu lhe vi lá no shopping e eu não falei com o senhor e tal. Aí eu digo, pelo menos ele mostrou que tem caráter de chegar lá e dizer, eu quero lhe pedir perdão. Entendeu? Mas você imagina, né? O que é? Então, dali eu aprendi uma coisa. Eu ainda não era crente. Dali eu tirei uma lição para mim. Era 92, 93, né? Que eu dei aula no Objetivo. Eu tirei uma lição. A pessoa tem que gostar de mim não pelo que eu tenho. As pessoas têm que gostar de mim pelo que eu sou. Esse cabequinho aqui feinho mesmo, né? Cabeça pelada. Eu tenho que gostar do irmão Carlos pelo que o irmão Carlos é. Tenho que gostar do irmão Ionildo pelo que o irmão Ionildo é. E não pelo que vocês têm. E Deus te ama não pelo que você tem ou faz. Deus te ama pelo que você é. Amém? E é interessante que você perceba isso. Nós não somos salvos. Não vem de nós, é um dom de Deus. Oh Deus maravilhoso, oh Deus tremendo, é um dom dele, né? Essa é uma coisa assim que a gente precisa. Vou dizer para você assim, eu sei que muita gente vai dizer assim, pastor, se eu crer na predestinação, eu vou dizer que sim. Não vou mentir para ninguém não, para agradar ninguém. Eu creio que Deus é que me escolheu, Deus é que escolheu você. Você não tem como fugir das mãos de Deus. Você está morto. Tem como você dizer, o texto todo está dizendo, o pecado gerou morte, o pecado me fez morrer. Como é que eu posso me direcionar para Deus? Eu sou salvo porque Deus é misericordioso. O texto diz bem, a misericórdia dele. Eu podia estar no inferno agora, mas Deus me amou com seu rico amor e me salvou. Deus te amou com seu rico amor e te salvou. Certo? E aí, os instrumentos de Deus que Deus usa, as pessoas que Deus usa, no meio do percurso, elas são instrumentos de Deus. As obras não vêm de obras, né? Gente, é interessante esse verso. Não vem das obras, porque se viesse das obras, rapaz, não tinha graça. Qual é a graça? Não é graça de rico que eu estou falando, não. Estou falando de graça mesmo. Não tem graça. Se vem das obras, tem mérito e não graça. Entendeu? Se você conquista alguma coisa pelas suas obras, não é graça, é mérito. E Deus está querendo dizer para mim e para você nesta noite que a salvação não há nenhum mérito em nós. E se você observar, todos os homens de Deus não tiveram nenhum mérito. Pode observar. Comece com Abraão. Que foi que Deus disse que tinha em Abraão? Abraão é muito bonito, Abraão é muito... Tem nada, Deus escolheu Abraão. Não tem. Davi. Eu acho lindo isso aqui. A história de Davi. O profeta chega na casa lá, né? O profeta vai chegar lá na casa de Jessé. E aí diz assim, lá vem o primeiro. É um cabocão grande, mastro, né? Forte, bonitão. Aí chega lá na frente e ele diz, certamente é esse. O profeta. Certamente é esse. Aí